Bom, vamos agora para a atividade 4. Ao preparar argamassas de acabamento, o pedreiro tem que saber a finalidade do seu uso, pois a proporção de cimento e de areia determina que tipo de massa será criada. Veja mais informações a seguir. Então, aqui nesse desenho, ó, dá uma ideia do que ele vai falar. Chapisco é aquele assim mais fininho, né? O emboço é o que fica no meio e o reboco é o acabamento final, ok? Aqui ele vai dar a receita, entre aspas, né, sobre o chapisco e o emboço. Massa para chapisco: utilizar o traço de 1:3, isto é, misturar uma lata de cimento para 3 latas de areia pura. Essa argamassa é indicada para o chapisco, acabamento inicial em superfícies de alvenaria. Massa para emboço: utilizar o traço de 1:7, isso é, misturar uma lata de cimento para 7 latas de areia. Misturar aditivo plastificante, pois nessa medida a massa tem pouca liga. Essa argamassa é indicada para o emboço, acabamento intermediário em superfícies de alvenaria. Letra A. Carlos precisa fazer o chapisco de uma parede nova e fez uma argamassa com 2 latas de tinta e meia de cimento. Quantas latas de areia deve colocar? Ora, gente, aqui ó, na receita é de 1:3, uma lata de cimento para 3 de areia. Então, ó, vamos colocar aqui lata de cimento e lata de areia, que são as 2 grandezas, né. Ó, a receita é 1 de cimento, 3 de areia, certo? 2,5 latas de cimento vai ser X de areia. São diretamente proporcional, né, porque se você dobra o número de latas de cimento, você vai usar o dobro de latas de areia. Então, quando é diretamente proporcional, é só multiplicar em cruz, como eu falei. 1 vezes x, x. 2,5 vezes 3 vai dar 7,5 latas. Ok? Então, nós vamos precisar de 7 latas e meia de areia. Esse exercício continua, viu? Na outra página tem o item B lá, vamos fazer. Quando terminou de chapiscar toda a parede, Carlos verificou que usou 3/4 da argamassa preparada. Para fazer a argamassa de embuço, ele vai aproveitar essa massa que sobrou, completando-a de forma que obtenha uma quantidade equivalente a uma massa preparada com uma lata de cimento. Quanto ele deverá colocar de cimento e de areia para fazer essa argamassa? Bom, meninos, então vamos pensar, ó. Ele usou 3/4 daquela receita ali da letra A. Então, vocês concordam que sobrou 1/4? E 1/4, se você dividir 1 por 4, vai dar 0,25, ok? Então, ó, vamos calcular, então, 1/4 de, quanto que é? 2,5, né? 2 latas e meia, para ver quanto que tem, ok? 1/4, né, é 0,25, como eu falei. Eu vou multiplicar isso daqui na calculadora, gente, para ganhar tempo, tá? Mas depois vocês façam a continha aí para verificar. 0,25 vezes 2,5. Aqui deu 0,625 de cimento, ok? É o que tem, o que sobrou ali, que tem naquela massa que sobrou. Areia era 7,5, né, que a gente calculou. Então, 1/4 de 7,5. Então, 0,25 vezes 7,5. Vamos ver aqui. Deixa eu multiplicar também na calculadora. 0,25 vezes 7,5. Dá 1,875 de areia. Lembra que para essa aqui, ó, para o emboço, é uma lata de cimento para 7 latas de areia. Certo? Então, para fazer uma receita daquela, eu preciso de uma lata de cimento e de 7 de areia. Como, meninos? Eu já tenho lá na massa 0,625,
ele está perguntando quanto ele terá que colocar, né? Eu preciso de uma lata de cimento. Já tem lá 0,625, ok? Vou fazer aqui rapidinho, acho que vai dar 375, mas deixa eu conferir aqui na calculadora. 1 menos 0,625, isso. Então, nós vamos precisar de 0,375 lata de cimento, ok? Eu preciso de 7 latas de areia. Então, 7 menos, sobrou isso daqui, ó, da outra massa, 1,875. Vamos fazer aqui agora. 7 menos 1,875. Nós vamos precisar de 5,125 latas de areia, ok? Bom, vamos agora para o próximo exercício. O lance desse exercício aí, gente, é que a gente precisaria, né, utilizar o que sobrou. Então, a gente calculou o que sobrou primeiro e depois viu o tanto que faltava para completar, para dar a receita do embolso. Fechou? Então, agora, peraí que eu tô conseguindo abaixar aqui, ué. Peraí. Tá dando BO aqui, gente. Aí deu certo. Exercício 5. Um bloco de folhas retangulares de papel pesa 2 quilos. Outro bloco do mesmo papel tem o mesmo número de folhas que o primeiro, mas suas folhas têm o dobro do comprimento e o triplo da largura. Qual é o peso do segundo bloco? Ó, meninos, então, vamos imaginar que uma folha é assim. Ó. O bloco dessas folhas vai pesar 2 quilos, ok? Agora, o outro bloco também tem o mesmo tanto de folha, só que a folha é maior. Ah lá, no comprimento tem o dobro. Então, se aqui é um comprimento, ó, deixa eu colocar aqui como se fosse 2 folhas daquela ali, né? Ó, então esse seria o comprimento da outra folha. E triplo de largura, então, pera lá. Tem que ter, seria como se fosse 3 folhas, né? Assim, ó. 2 no comprimento e 3 na largura. Então, uma folha dessa equivale a 6 daquela no peso, certo? Como tem a mesma quantidade, ora, é só multiplicar, né? Como cada uma aqui vale 6, então é 6 vezes 2, que vai dar 12 quilos, letra. Vamos para a próxima agora, né? Exercício 6 do Enem. O pacote de salgadinho preferido de uma menina é vendido em embalagens com diferentes quantidades. Cada embalagem é atribuído um número de pontos na promoção. Ao totalizar exatamente 12 pontos em embalagens e acrescentar mais R$ 10, o valor da compra, você ganhará um bichinho de pelúcia. Esse salgadinho é vendido em 3 embalagens com as seguintes massas, pontos e preço. A de 50 gramas dá 2 pontos, custa R$ 2. 100 gramas dá 4 pontos, dá R$ 3,60. 200 gramas, 6 pontos, o preço é R$ 6,40. Pergunta, então. A menor quantia a ser gasta por essa menina que a possibilite levar o bichinho de pelúcia nessa promoção é. Gente, aqui a gente precisa verificar que, como eu vou provar para vocês aqui, cada embalagem dessa, o valor do ponto é diferente. Quer ver aqui, ó, né, na de 50, ele precisa desembolsar R$ 2 para ganhar 2 pontos. Então, nessa embalagem de 50 gramas, gente, ó, R$ 2 dividido por 2 pontos significa que é R$ 1 por ponto, né? Na de 50 gramas, a menina vai pagar R$ 1 por ponto. Na de 100 gramas, ela ganha 4 pontos, mas paga R$ 3,60. Vamos ver quanto que está saindo o valor de cada ponto. R$ 3,60 dividido por 4 vai dar 90 centavos, né? Ó, aqui é mais barato.
ela paga 90 centavos por ponto. E na embalagem de 200 gramas, ela paga 6,40 por 6 pontos. Ela vai pagar 1, espera aí, vou fazer aqui na calculadora, gente, para não perder tempo. 1,07 aproximadamente real por ponto. Então, onde que ela ganha o ponto de forma mais barata? Comprando essa daqui, né? Então, como ela precisa de 12 pontos e cada embalagem aqui dá 4, ela vai precisar comprar 3 pacotes desse para dar os 12 pontos, né? Então, 3 vezes 3,60 reais, mais os 10 que ela vai ter que pagar, certo? Multiplicação primeiro, 18 vai 1, 10,80, com 10 vai dar 20,80, letra C, tá? Vamos para o último exercício desse vídeo, para ele não ficar grande, exercício 7. Um fazendeiro tem um depósito para armazenar leite formado por duas partes cúbicas que se comunicam, como indicado na figura. A aresta da parte cúbica de baixo tem medida igual ao dobro da medida da aresta da parte de cima. Então, se aqui, gente, ó, essa aresta a gente chamar de x, aqui embaixo a aresta é 2x, é o dobro. A torneira utilizada para encher o depósito tem vazão constante e levou 8 minutos para encher a metade da parte de baixo. Quantos minutos essa torneira levará para encher completamente o restante do depósito? Vocês devem ter aprendido, né, em geometria, com a Fabiana, com a Aline, que a fórmula para se calcular o volume, ou de um cubo ou de um paralelepípedo, é multiplicar as 3 dimensões, né? Comprimento vezes largura vezes altura. Vamos calcular dessa caixa aqui de baixo? Como é cubo, se o comprimento é 2x, a largura é 2x e a altura também é 2x. Então, ó, 2x vezes 2x vezes 2x é o volume. 2 vezes 2 vezes 2, 8. X vezes x vezes x eu ensinei para vocês. Conserva a base, somos expoentes. 1 mais 1 mais 1, 3. Então, 8x ao cubo seria o volume dessa parte de baixo. Ali em cima também é um cubo. Vamos calcular o volume do menorzinho lá? Comprimento vezes largura vezes altura. Como também é cubo, as 3 dimensões têm o mesmo tamanho, comprimento, largura e altura. Então, x vezes x vezes x, que dá x ao cubo. Beleza? Bom, agora vamos montar nossa regrinha de 3, ó. É o tempo com o volume que vai ficar preenchido lá, né? Ele disse que levou-se 8 minutos para fazer a metade da de baixo. A caixa de baixo inteira é 8x ao cubo. Então, a metade é 4x ao cubo. Ok? Beleza. A pergunta é quantos minutos para encher completamente o restante. O restante, meninos, nós temos a metade desse para encher, que é 4x ao cubo, mais aquela lá de cima, que é 1x ao cubo. Então, vocês concordam que está faltando encher 5x ao cubo? A outra metade de baixo, que é 4x ao cubo, mais a de cima, que é 1x ao cubo, certo? Bom, se eu dobro o tempo, eu consigo dobrar o volume que vai ser enchido. Então, diretamente proporcional. É só multiplicar em cruz. Aqui, para não confundir com aquele x, eu vou pôr outra letra, eu vou pôr y, que é o tempo, tá? Multiplicando em cruz fica 4x ao cubo y, e ali 8 vezes 5, 40x ao cubo. O 4x ao cubo está multiplicando, vai passar dividindo. Corta x ao cubo com x ao cubo. 40 dividido por 4 vai dar 10 minutos. Letra B. Ok? Daqui a pouco eu volto com mais exercícios. Um abraço, pessoal.